Olá, olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Olá, olá. Já estamos funcionando aí? Hoje acho que vai vir muitas lives já, né? Acho que tá funcionando, né? Vamos ver. Olá, olá, quarentonas. Boa noite. Sejam bem-vindas. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto bem importante, né, que faz parte da maternidade, né? Legal. Tô fazendo, tô monitorando aqui por um outro equipamento. Vamos lá. Bem-vindas quarentonas, Priscila Carvalho falando. Véspera de feriado, né? Muitas lives acontecendo, mas estamos aí para falar de um assunto assim que tem muito a ver com nós mulheres, que é mais um assunto sobre maternidade. E esse é um assunto, claro, né? Todos os assuntos são importantes que envolvem esse assunto maternidade, mas ele vem agora muito presente para as mulheres de 40 em diante, porque nunca cheguei a ver alguma estatística, alguma coisa assim, mas eu aposto que agora essa faixa aí dos 40 anos, dos 30 e poucos para os 40 anos, estão bem. É a faixa onde as mulheres estão se tornando mães, estão tomando a decisão de engravidar, né? Já expliquei até em outros vídeos que eu já gravei, que é um momento que a gente já tá com tudo resolvido, enfim, e a gente vai deixando essa maternidade um pouco mais pra frente. Se vocês não assistiram às lives que eu fiz sobre maternidade nos outros dias, já está no meu canal do YouTube, Priscila Carvalho, o melhor dos 40. Então lá tem todas as lives gravadas, inclusive a de autodesenvolvimento, autoconhecimento e também esses assuntos de maternidade que eu venho falando, né, dessa experiência e, claro, trocando muitas ideias com outras amigas também, né, que passaram aí pelo processo há pouco tempo. Então, por mais que eu já tenha um filho, eu, né, fui consultar as minhas amigas, enfim. Então, é um assunto assim que é muito, né, nosso da mulher e principalmente agora da mulher dos 40, né? Como eu disse, a maternidade tem ficado mais para tarde. Então vamos falar um pouco sobre o pós-parto, né? O puerpério. Então o nome, né, vamos dizer científico, né, que eles chamam de puerpério, mas tem muitas pessoas que não conhecem esse nome, né? Até eu conversei com um primo meu, ele, puer, o quê? Né, o pós-parto, essa fase aí que a gente, né, logo depois que a gente tem o neném, para muitas mulheres, né, foi uma gravidez muito sonhada, até né, houve uma luta aí, né, foi uma luta assim, houve toda uma dedicação, houve uma entrega, né, para trazer, né, o bebê ao mundo, para poder engravidar. E aí passa, né, todo o período da gravidez, a gente tem, claro, nossos altos e baixos, já falei sobre isso, foi o primeiro tema que eu falei, foi sobre o medo, né, que ronda muito a nossa cabeça, todo o tempo da gravidez. E aí, a gente até lê algumas coisas, vê muitas coisas, mas assim, só passando
por esse processo pra gente saber realmente como que é. Não tem como. Assim, não tem palavras. Então tem muitas. Acho que tudo que eu falar aqui hoje e tudo que vocês já viram sobre pós-parto, sobre essa fase do puerpério, não é nem um terço do que exatamente a gente passa. Principalmente nas 2 primeiras semanas. Né? Logo que a gente sai da maternidade, é uma grande vitória, né? Porque aí deu tudo certo com o parto, né? O bebê, né, nasceu bem, então dali 2 dias você sai do hospital, até um dia depois você sai do hospital, dependendo, né? Do como foi, né, os procedimentos. Então, às vezes com 1 dia ou 2 dias no máximo você sai do hospital. Então deu tudo certo, né? Uma grande vitória. A gente sai do hospital, é maravilhoso. Aí chega em casa, e aí, né? E agora? Então eu vou dizer que o meu pós-parto do primeiro filho foi muito melhor do que do segundo filho. Mas vamos lá, né? Eu até coloquei uma pergunta. Será que o pós-parto, né? Eu não vou chamar de pós-parto, não vou ficar falando puerpério. O pós-parto de uma mulher de 40 anos é melhor do que de uma outra idade? Eu acredito que não. Mas fazendo uma comparação, né, em relação ao meu primeiro filho, em relação ao segundo filho, teve muita diferença. Mas eu digo que não é porque eu tenho 40 anos, né? Isto é, eu tenho 41. Partindo para 42, né? Mas eu tinha 40. 41. Não é pelo fato de eu ter 40 anos, né? De eu estar nessa fase dos 40 anos. Eu acredito que o pós-parto agora foi diferente do segundo filho porque eu tinha muita expectativa. Na verdade, qual foi a expectativa? A expectativa foi que, como eu já tinha, né, o meu primeiro filho e eu quase não senti os efeitos, né, de pós-parto na gravidez dele, claro, ou melhor, no pós-parto dele, claro, nas 2 primeiras semanas você chora, porque tem aquela emoção envolvida, tem os hormônios, né, falando mais alto. Mas eu não tive muitos problemas, vamos dizer assim, em relação à amamentação, em relação à minha alimentação. Então, eu não lembro de alguns fatos, né, que pra mim pesaram muito nesse segundo pós-parto, né, dessa segunda gravidez e desse segundo filho. Então, do meu primeiro filho foi mais tranquilo do que dessa vez. Mas isso não significa que seja por conta da idade. É muito mais por conta mesmo de expectativa. Como eu não senti muito, né, alguns efeitos na primeira gravidez, eu não tive algumas intercorrências, né, na primeira vez, então fiquei com muita expectativa que da segunda vez, nossa, fosse ser muito melhor ainda, fosse ser assim, muito mais fácil tirar de letra. Ah não, né, ó, já tenho filho, né, já sei como que já sei como amamentar, né, fazer a pega, já sei, né, como cuidar, como lidar com tudo. E, gente, eu digo que a segunda é como se fosse uma primeira de novo. Porque é totalmente diferente. Um filho não é igual ao outro. Então, também não sei se talvez eu tenha passado mais fácil nessa primeira, porque o meu filho também, ele era de um jeito, ele era muito mais calmo que o segundo é mais pimentinha. O segundo, ele tem a personalidade dele, ele tem o jeito dele, assim como o primeiro também tem o jeito dele. Então, eu digo que não seria em relação à idade da mãe. Eu digo que a questão do puerpério, pra mim, foi, né, do pós-parto, foi principalmente pelas expectativas que eu tinha. Que eu achava que fosse ser igual ou melhor. E foi totalmente diferente. Então, não digo que foi pior também. Eu digo que foi uma experiência totalmente diferente. Então, se eu tenho que dar uma dica, né, para vocês, mamães, né, que vão se tornar mãe
daqui um tempo, ou estão nessa fase aí do pós-parto, eu digo assim, olha, tire as expectativas, né? Respire fundo. Vou dizer tudo que eu fiz e que se for válido para você, eu já vou ficar feliz, assim, de alguma dessas dicas, né, forem boas para vocês. Então, por exemplo, do meu segundo filho, o que foi muito bom, né? O meu marido, ele tirou 20 dias de licença paternidade. Então, maravilhoso, porque tava num período de provas, né? Porque o meu primeiro, o Noah, né, que é o segundo filho, nasceu no dia 22 de novembro. Então estava assim na semana de provas do primeiro. Então não podia faltar da escola. Tivemos que nos arranjar aí, né? Minha irmã me deu uma força, minha mãe também, nesses dias. E o bom é que ele nasceu numa sexta-feira. Então aí, né? Sábado, domingo, beleza. Já viemos embora para casa no domingo. Então já estávamos aqui na segunda-feira para continuar levando na escola, para ele continuar cumprindo, né, essa fase de provas aí dele. Então eu estava na semana de provas, eu não me preparei para esse pós-parto, eu achava que fosse levar de boas. E aí eu vou dizer tudo o que aconteceu, né? Todas as intercorrências que eu tive e como que eu fiz e como de repente você pode se preparar para talvez não precisar passar por isso. Eu até fiz um post a respeito disso, de algumas coisas que eu gostaria de ter sabido ou tido consciência antes, antes de ter o filho, né? Isto antes de ter o Noah, né? O segundo filho. Eu fiz um post desse, tá por aí, se vocês quiserem olhar, mas eu vou repetir aqui algumas coisas que são interessantes. Primeira coisa, tente colocar sua expectativa a zero, ou próxima de zero. Se é o seu primeiro filho, então já deve estar a expectativa zero, porque você vai aprender tudo com ele. Mas quem vai ter o segundo filho, coloque a sua expectativa a zero. É uma outra criança, é uma outra gravidez, é uma outra fase. É um outro filho com uma outra personalidade. Pode até ser que ele repita muitas coisas do primeiro, mas fique com expectativa zero. Se acontecer parecido com o primeiro, ótimo, mas leve a sua expectativa a zero, porque se acontecer tudo diferente, é uma nova experiência que você está passando. Então, a primeira coisa que eu digo é isso, né? Expectativa zero. O que eu tive problema? Por conta dessa expectativa que atrapalhou. Né? Essa expectativa, isto é, eu achava assim, amamentei meu primeiro filho de boa, então agora no segundo já tá tudo preparado, já tá o caminho aberto. E não, então vou falar da amamentação. A amamentação para mim foi bem difícil, porque nessa expectativa que eu tinha, nesse pré-conceito, né, que eu tinha, eu já tava com esse conceito formado na minha cabeça. Ah, não, eu já sei amamentar, né, meu peito tá preparado, já tá tudo certo. E não estava, porque são 9 anos de diferença. Então, é como se fosse uma primeira gravidez de novo. Então, eu não me preparei. Eu não preparei o seio. E aí, teve uma rachadura enorme. Doía. Que era uma dor, assim, parece que tá uma Eu não sei, eu nunca levei facada, né? Mas, gente, é uma dor que parece que tá abrindo, assim, a sua pele, tá rasgando a frio, sabe? Eu não sei dizer, acho que todos os machucados que eu já tive na minha vida, acho que nada se compara a essa dor do amamentar. É muito. Então, machucou mesmo. E eu fui passando muita pomada, até que foi uma amiga minha que deu, a Aline, que ela me deu a pomada de lanolina. E fui passando, fui passando, fui passando. Uma outra coisa também que eu fiz foi usar a concha. Então, por que eu me atrapalhei dessa vez em relação à amamentação? Na minha primeira gravidez, eu usei a concha.
né? Eu não tenho o bico do peito, desses bicos, assim, que, ai meu Deus do céu, né? O bebê mama, que é uma beleza, assim, sabe? Então, da primeira gravidez, eu usei a médica. Então, eu segui exatamente o que a médica disse. Olha, usa concha, né? Coloca a concha, se prepara, né? Faz ali uma leve esfoliação com bucha vegetal, não sei o quê. E aí eu não fiz nada disso dessa vez. Primeiro porque eu achava que tá tudo certo, imagina, né? Vou tirar de letra. Então, isso era uma coisa. E a segunda coisa foi que tinha muito esse barulho externo, muita gente falando, não usa concha, porque concha dá problema, pode até ficar com problema no bico do seio, pode dar cândida, né, candidíase no bico do seio, não sei o que, não sei o que. Eu falava, caramba, né, mas eu usei da minha primeira vez, deu tão certo, né, formou, e ele pegou, e enfim, deu muito certo, né, a amamentação da primeira vez. E fiquei naquela coisa, mas acabei seguindo isso. Aí eu falei assim, não vou usar, porque, né, eu já sei como amamenta, vai dar tudo certo. Então, se você, o que você fez da primeira vez, procura seguir dessa segunda vez. Se você não preparou seu bico do peito e deu tudo certo, não rachou, provavelmente agora vai acontecer a mesma coisa. No meu caso, eu teria que ter seguido esse primeiro ritual, vamos dizer assim, o ritual da primeira gravidez que eu tive. Enfim. Então, né, se prepara. Se prepara, contrata uma consultora ou conversa com ela, né, faz uma consulta, nem que seja à distância, para ela avaliar, para ela te dar umas dicas, né? Na própria maternidade eles dão muitas dicas. Na maternidade ela falou, usa concha para, né, que esse bico fique mais para frente, né, fique mais para fora, enfim. E aí acabei não usando, usei um pouco, depois aí veio toda essa controvérsia. Eu, infelizmente, não encontrei uma profissional adequada. Eu cheguei a contratar depois, né? Quando rachou, quando, né, eu fiquei naquelas primeiras semanas com esse medo. Porque eles também colocam muito medo na gente. Ai, o neném tem que mamar de 2 em 2 horas. Não, tem que acordar a criança para poder mamar. Então, depois que eu fui na consulta com o pediatra, né, que eu vi que realmente ele ganhou peso e que ele falou assim: não, respeita o sono, e aí a coisa foi melhorando, mas assim, nisso já não tava dormindo direito, né, já tava dormindo bem pessimamente, então isso também atrapalha muito. Ok. Uma outra coisa que falam muito: durma quando o bebê dormir. Isso também pra mim não foi a coisa que mais deu certo, porque eu tinha que dar atenção pro meu primeiro filho e também tomar conta de algumas coisas assim. Então, quando o bebê dorme, é o momento que você vai, né, fazer as suas coisas, assim, tomar um banho às vezes, lavar seu cabelo, até arrumar algumas coisas dele, né, já começar a deixar preparado algumas coisas para dar banho, né? Ou ajudar o seu primeiro filho, ou conversar alguma coisa com o marido, né? Enfim, uma outra coisa que aconteceu comigo também, eu não sei porquê, eu não lembro de ter feito nenhum esforço, e isso não aconteceu comigo na primeira gravidez. Ou um pontinho da cesárea, não é um ponto, né? Porque na verdade eles fazem aquele ponto tipo de plástica, né? Mas uma parte ali da cesárea deu uma abridinha. Não chegou a abrir, né, profundamente, mas ela abriu ali no começo. E aí eu tive que voltar, né, no hospital, em pouquíssimo tempo já voltar no hospital, porque tinha aberto, né, esse pontinho lá da cesárea. Olha, show de horror. Mas graças a Deus deu certo. Então ela falou assim: olha, coloca um. Tá tudo certo, não tá infeccionado, não tem nada assim, né, de ruim para você acontecendo, né, na cicatriz, e tá cicatrizando. Abriu
por cargas d'água, eu não sei, mas abriu. Então, assim, eu acredito que é porque eu ninava muito o neném, né? E também, às vezes, levantava, né? Quando ele chorava tal. Então, levantava muito bruscamente. Pode ter sido isso. Não sei exatamente, mas, por exemplo, na minha primeira gravidez não aconteceu nada disso. E já da segunda aconteceu. Então, tá vendo como a gente tem que ter realmente expectativa no chão? Porque são duas pessoas, né? E dois processos totalmente diferentes. É como se fosse a primeira vez novamente. Beleza. Então, abriu esse pontinho abriu esse pontinho da cesárea. E aí eu tive que ir lá, enfim. Uma outra coisa também que eu não me preparei e que isso também pesou muito pra mim, eu não sei se pode pesar pra você, eu já estava levando uma vida muito saudável. Então eu já estava acostumada a comer saudavelmente. Eu faço a minha própria comida, eu como a maior parte dos alimentos integral, né? Tenho muitas frutas no meu cardápio. A gravidez, né? Foi assim também. E aí, quando eu tive o neném, eu na primeira e na segunda semana, aliás, até acho que a terceira semana mais ou menos, eu não cozinhei. Justamente por quê? Porque aconteceu esse negócio do ponto da cesárea, de ter aberto, né? Então aí que eu ia fazer esforço mínimo, né? Esforço zero, vamos dizer assim. Então, é, tivemos que viver do iFood ali durante 2 semanas. Aí minha sogra chegou a vir na primeira semana, então ela cozinhou pra gente aqui no final de semana, que foi um manjar dos deuses. E foi, infelizmente, uma dica que eu só recebi depois. Foi a minha cunhada que deu. Ela falou assim: olha, como eu fiquei em casa nos últimos meses, nos últimos meses assim da gravidez, o que eu fiz? Eu cozinhei muito e eu congelei a comida. Então ela fez a própria comida e congelou essa comida. Diz que eles comeram assim quase uns 3 meses depois no pós-parto. Então, se você, né, puder, então seria duas coisas, né? Ou você já cozinha bastante e já vai congelando, caso você não tenha, né, uma rede de apoio, alguém que possa vir fazer isso para você, já deixa isso preparado. Ou se você tem uma rede de apoio, gente, a nossa dedicação é exclusivamente para o neném. Nas 2 primeiras semanas, a gente chora muito. A gente ainda, sabe, tá muito com a cabeça confusa. Justamente porque tem a privação de sono, tem todos os hormônios. No meu caso, ainda tinha um quesinho a mais de hormônio, porque, né, não sei se dá pra ver aí, eu sou operada da tireoide já faz muitos anos, então tem ainda o ajuste do hormônio da tireoide, né? Além de todos os hormônios que estão aqui, né, acontecendo. Então, as 2 primeiras semanas são fundamentais você ter essa rede de apoio. Então, essa pessoa, né, sendo sua mãe, sua sogra, enfim, a pessoa que for vir aqui, for vir aí, né, for te ajudar nesse pós-parto, ela tem que sim, não é para cuidar do neném, ela tem que cuidar da casa e tem que fazer a comida. Os cuidados com o neném é nosso, não tem escapatória, né? O neném depende 100% da mãe, independente de você amamentar ou não, né? Mas principalmente quando você amamenta, aí mais ainda, né? 150% do tempo o bebê é com a mãe. Então, né? Essa é isso. Então, em relação a isso, né? Essa pessoa para te ajudar é para fazer isso. Então, graças a Deus que tinha meu marido nesses 20 dias, porque ele que organizava tudo. Então ele pedia comida, ele já deixava tudo já certo, eu vinha, almoçava, jantava, mas fiquei muito refém do iFood, né? Ficamos muito refém da comida de fora. Uma outra coisa também é uma pessoa assim pra deixar a casa organizada, pra arrumar a casa.
Isso também é de extrema importância, assim, se você puder ter uma pessoa aí 2 vezes por semana, seria excelente, porque aí a casa já vai se mantendo, né, um pouco mais arrumada. Para você não ter que ficar pensando nisso, porque assim, o processo lá do pós-parto, né, já é tão assim, então, nessas 2 semanas de pós-parto acontece o que eles chamam de baby blues. Então a mulher chora muito mesmo, a gente fica assim, praticamente transtornada, porque a gente, nossa, mas será que eu vou dar conta? Você vai dar conta. Fica tranquila, você vai dar conta. Isso já é um botão que aperta assim na gente e a gente dá conta. A gente acha que não tá dando conta, mas tá. Só que assim, a nossa cabeça tem que estar dedicada àquilo. Então, quanto mais você puder deixar outras coisas na mão de outras pessoas para você conseguir dormir, né? Uma outra coisa também que funcionou muito para mim nessa primeira semana, além, né, da minha sogra ter vindo e me ajudado, né, enfim, ter feito tudo aqui em relação à casa, é assistir filmes assim edificantes. Porque você tá tão focada naquilo e você pensa assim tão 24 horas por dia né, no bebê, naqueles cuidados, será que ele tá mamando o suficiente? Ah, mas ele não fez cocôzinho, ele fez xixi, não fez xixi. Ah, meu Deus, acho que a amamentação não tá dando certo. Ah, eu vou dar fórmula. E olha, é uma carga tão grande de coisas que passa pela nossa cabeça que assim, bendita a hora que meu marido colocou esse filme, eu assisti o filme, aí chorei, né, desabafei, né, todo, né, saiu aquele peso, aquela coisa. Tanto que, assim, foi tão bacana ter feito isso, né? Ter assistido filmes. Então, assim, eu colocava no Home and Health, né? Discovery Home and Health e ficava vendo, né? Aqueles programas de reformas. Então, assim, você sai daquele estado, você tem uma quebra de estado, né? Isso daí também é uma técnica de coaching. Eu quebrei o estado, né? Que eu tava ali. Falo, não, peraí. Porque assim, a gente acha que parece que a gente nunca mais vai retornar. Não sei se tem alguma pessoa aí que pode até escrever pra mim aí. Parece que nunca mais a sua vida vai voltar ao normal. Parece que nunca vai passar aquilo. Quando a gente tá naquele primeiro mês. Eu digo que assim, olha, os 40 dias, gente, não é à toa que eles falam, olha, 40 dias de resguardo. Não é à toa, porque assim, depois dos 40 dias, a vida volta a ser colorida de novo, porque aí você já tá sabendo lidar muito melhor com a criança. Você já tá, né, aquela privação de sono já não pesa tanto pra você, a gente já dorme pouco, assim, e fica de boa, e fica bem, né? Porque também eu acho que os hormônios também já passaram um pouco, você já tá, né, lidando muito melhor com aquilo, com tudo, né, enfim. Mas eu digo que as 2 primeiras semanas, realmente, assim, a gente fica com a cabeça muito atribulada, a gente fica assim, totalmente, parece que, eu até falo, parece que o espírito saiu do corpo. E aí depois o espírito volta pro corpo e a gente já consegue, nossa, né, retomar a nossa vida e com aquele novo membro ali fazendo parte de todo aquele, né, de todo aquele processo, de toda aquela dinâmica familiar, né, enfim. E a gente não sabe mais como que era antes, né, da vinda do bebê, né, ele vem, né, dando um colorido tão grande, né, depois na família. Mas eu digo, nas 2 primeiras semanas, olha, quando eu chorava muito, aí eu pensava assim, vai passar, né? Eu pensava todas aquelas histórias, que eu até contei uma dessas histórias aqui nessas minhas lives, né? Isso vai passar, isso vai passar. Coisas boas passam, coisas ruins passam. A vida é essa dinâmica. E aí, o que eu pensava? Quando eu tava, né, com aquele processo, eu ficava pensando em todos os momentos bons que eu vivi, as viagens, então eu já começava a me imaginar em tal viagem.
Quando certas coisas aconteciam, né, do meu primeiro filho, que aconteceram do meu primeiro filho, que eu também chorava e tudo mais, aí eu falava assim, poxa, né, não passou? Então desse aqui também vai passar. Então eu me agarrava muito nisso, e passa mesmo, gente, e passa mesmo. É essa assim, olha, esses 40 dias, mas eu digo assim, essas 2 primeiras semanas são bem pesadas, mas passa. E assim, depois a gente tem um empoderamento, uma coisa assim, uma força interna tão grande que é engraçado assim, que tudo que a gente faz com o filho, né? Isso também é uma coisa que eu queria falar pra vocês, assim, confia na sua intuição. Confia na sua intuição. Sempre você vai estar certa, é o seu filho. E é muito engraçado que aí depois você vai confirmar com o pediatra, ele confirma tudo que você, né, fez, que você pensou em fazer. O pediatra vem e confirma tudo, fala assim exatamente com as mesmas palavras que você pensou. Então assim, siga a sua intuição. Você vai receber mensagens, né, do seu eu, mensagens adequadas, certas, né? Porque você é mãe agora, você sabe, né, lidar com o seu filho ou a sua filha, né? Enfim, então, assim, procure facilitar ao máximo assim os cuidados com a sua casa. Deixe as outras pessoas da casa fazerem as coisas. Não queira se dar uma de super, né, mulher, achar que você tem que fazer tudo. Né? Independente do parto que você teve, você precisa se cuidar. Você precisa, né, ter aquele tempo para, né, em pausas, se cuidar, descansar, comer, ficar de boas, né? Ouvir uma música, ver alguma coisa na televisão, assistir um filme, como eu disse, pra, né, aquela rotina ser mais leve, né? Ser gostosa, enfim. Porque já é realmente muito pesado a gente ficar sem dormir, né? Ficar com essa privação de sono e tudo mais. Acho que isso que é o maior problema, assim, né? Por isso que a gente fica com a cabeça, assim, desse jeito. Então, facilite as coisas na sua casa, né? Em relação à alimentação, em relação até aos cuidados com a casa, para ser fácil, pra que as outras pessoas consigam fazer as coisas que seja fácil, né? Então, meu marido colocava roupa para bater, para lavar. E, e assim fomos indo. Eu até dei uma dica de um mop, né, que eu uso. Agora eu comprei um aspirador de pó vertical, que é muito fácil para você passar assim na casa em 2 minutos, né? Melhor, não vou falar em 2 minutos, mas em 15 minutos a casa já tá limpa. Enfim, né? É muito fácil, né, de lidar com tudo. Então, assim, o pós-parto de uma mulher de 40 anos é diferente de uma mulher de outra idade? Não, não é. Mas eu digo que se você já tem um filho, não venha com expectativas para o segundo. Porque vai ser uma nova experiência. Vai ser como se nunca você tivesse tido filho, né, na vida. Né? Para mim, pelo menos a experiência foi essa, e eu espero que isso seja uma mensagem, né, importante aí para você. Amigas, não é fácil, né? Enfim, então facilite a sua rotina, tenha produtos na sua casa para facilitar essa sua rotina. Em relação à sua alimentação, já vai pensando como que ela vai ser no pós-parto, porque você precisa desse tempo para você. E eu digo que também olhar as redes sociais também traz um pouco a gente para esse, né, faz o espírito colar no corpo de novo, porque a gente vê que as coisas estão funcionando da mesma forma. Então você pensa, beleza, né? Olha que aí você dá uma risada com algum meme, você vai olhando, né, as pessoas postando coisas, então você já começa a pensar assim, normal, né? O mundo vai voltar a ser como era. E aí você também vê outras mães também passando pela mesma fase que você, e aí é legal essa troca de ideias.
com as outras mães, né? Que estão ali, de repente, na mesma fase que você, muito próxima, né? Às vezes o filho tem um mês a mais, 2 meses a mais que o seu, ou um mês a menos que o seu, enfim. E essa grande troca de informações que as redes sociais possibilitam é inenarrável. Então, gente, olha, algumas informações que eu gostaria de trocar com vocês, né, falando de maternidade. Espero que sejam dicas boas aí, né? Quem não tem filho ainda, ou quem já tem, tá pretendendo, né? Tá nessa mesma fase aí dos 40 anos, mesma fase que eu, e que de repente tá planejando ter um filho. Eu vou falar uma frase que ficou muito marcante para mim, foi uma amiga minha, né, Oriana, que me falou. Eu ainda tinha muitas dúvidas em ter o segundo filho. Então eu falava assim, eu acho que eu vou ficar com um só mesmo, porque o mundo não é fácil, a vida não é fácil. Mas não, a vida é maravilhosa. É a gente que fica colocando esses pesos aí. Então ela falava pra mim assim, você, se você tiver, você não vai se arrepender de ter um segundo filho. É mais fácil você se arrepender de não ter do que de ter. Então, independente de ser segundo filho ou primeiro filho, se você tem, né, essa vontade no seu coração de ter um filho, mas achar que vai mudar muita coisa, mudar vai, gente. Mas você já parou pra pensar que pode mudar pra melhor? E normalmente muda pra melhor. A gente descobre coisas ao nosso respeito que se a gente não tem filho, a gente não vai saber. Só passando mesmo pela experiência pra gente saber como que é. Então, assim, a sua experiência com certeza vai ser diferente da minha. Eu tô deixando aqui algumas dicas de coisas pra te aliviar nesse pós-parto. Né? Que até conversando com amigas, elas dividem isso também comigo, né? Realmente, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, né? Eu poderia ter contratado isso, contratado aquilo, né? E aí vai. Mas eu digo que realmente muda, mas pode mudar para uma dinâmica muito melhor. E se você tem essa vontade aí no seu coração, saiba disso, a gente vai se arrepender de não ter, de ter jamais. Ok, meninas? Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabe, pode deixar aí uma pergunta, pode me mandar direct, pode me mandar WhatsApp. Eu vou deixar essa live lá no meu canal do YouTube, Priscila Carvalho, Melhor dos 40. Se você tiver interesse de rever, né, as lives, já faz mais de 2 semanas que eu tô fazendo lives, tô deixando informações lá. Nesse tempo aí de quarentena é muito importante a gente ter, né, essa rede de apoio, essa conversa, né, pra rir, pra desabafar, pra chorar, pra brigar, né, até pra desabafar aí, né, enfim. É muito importante a gente ter, né, essa troca de informações, assim. Então, convido vocês a irem lá, a falar para as amigas também irem lá, né, para rever esse conteúdo. Eu estou totalmente à disposição. E, assim, uma ótima Páscoa para vocês. Então, amanhã, sexta-feira de feriado, eu não vou fazer live nem no final de semana, até porque é um final de semana muito importante, né, um final de semana de Páscoa. Então, que vocês tenham, né, amanhã um dia bem reflexivo, que é um dia, né, a sexta-feira da paixão. Enfim, eu sou cristã, com certeza eu acredito em tudo isso. Então amanhã é um dia de muita reflexão e que Deus nos abençoe, que Jesus esteja presente nos nossos lares nesse final de semana, né, que amanhã seja um dia de muita reflexão, mas que seja também, né, o sábado e domingo de muita alegria, porque, né, afinal de contas, né, Jesus ressuscitou. Ele vive. Então, é um dia também de muita alegria. E aí eu volto na segunda-feira, eu vou ver, né, vou até depois até colocar uma enquete
sobre quais assuntos a gente pode tratar aqui no nosso Melhor dos 40. Assunto que não acaba mais, né? Assunto que não acaba mais. Esse nosso universo feminino tem aí muita coisa pra gente trocar. E eu digo que, mais uma vez, o autoconhecimento e todo o conhecimento que a gente adquire é muito importante também nesse momento do pós-parto, no momento da maternidade de uma maneira geral. Então, muita coisa também, né, que de autoconhecimento que depois eu fui ver e rever, quando eu tive meu primeiro filho, eu usei muita coisa agora no segundo filho. Só que também criei muitas expectativas que não foram boas pra mim. Então, se eu posso deixar uma dica, claro, o autoconhecimento sempre vai ser importante nesses momentos para falar assim, respirar, vai passar, vai ficar tudo maravilhoso, né? Porque o filho é uma bênção. Então eu sei que eu tô chorando por esse motivo. Então, assim, até pra gente colocar aquilo num plano racional mesmo, porque a gente já tá, né, com o nosso emocional tão né, aflorado. Então, até esse autoconhecimento também é importante para isso. Então, não abra mão disso, de se autoconhecer, de ler coisas, de ver experiências de outras mulheres. Sempre a gente pode pegar 1% com cada uma delas. Beleza, pessoal? Obrigada por acompanhar até aqui e até segunda-feira. Uma ótima Páscoa para vocês.